A estação ferroviária na cidade de Guthrie existia 2 anos antes de o primeiro habitante chegar àquela cidade. O depósito, a caixa d'água para as locomotivas, a placa com o nome, tudo isso estava em pleno campo aberto, onde, segundo a versão oficial, não havia absolutamente nada. E isso não é lenda, é documento. Guardem esse detalhe, porque daqui a alguns minutos vocês vão entender por que é exatamente ele que desmonta toda a imagem habitual do século XIX. Se a estação veio antes da cidade, então alguém sabia, de antemão, onde a cidade iria surgir. 2 anos antes. No dia 22 de abril de 1889, exatamente ao meio-dia, ao sinal de uma corneta do exército, cerca de 50.000 pessoas se lançaram sobre a terra não demarcada. Oficialmente, um impulso espontâneo. Oficialmente, as próprias pessoas escolheram onde a cidade delas iria se erguer. Oficialmente, ninguém sabia o que aconteceria naquele dia na planície vazia. Então me expliquem, por que os trilhos já estavam assentados exatamente ao longo da linha da futura rua principal? Eu passei um mês em documentos que ninguém tocava havia décadas, livros de contratos, plantas de seguro contra incêndio, catálogos de fornecedores, volumes de censos. Comecei com a pergunta simples que todo mundo faz. Como é que, do nada, em poucos meses, surgiam cidades de pedra com fachadas europeias? E encontrei uma resposta que se revelou mais assustadora do que qualquer misticismo. Porque no século XIX, realmente funcionava uma mão oculta. Só que não era uma loja com rituais e velas. Era uma estrutura muito mais descarada, muito mais lucrativa e, o que é pior, totalmente documentada. Os vestígios dela estão em arquivos públicos, só que ninguém junta as peças. Vamos juntar. E comecemos pela própria Guthrie, a cidade sobre a qual até hoje se repete a frase bonita: de manhã capim, à noite ruas. Pois bem, isso é mentira. Mas a mentira é muito mais engenhosa do que vocês imaginam, e para desmascará-la, será preciso não acreditar em palavras, e sim fazer as contas. Em um único dia, de fato, surgiram ali umas 10 a 15 mil barracas e bancas de madeira. Lona, varas, balcões montados às pressas. Nem pedra, nem tijolo. Nenhum daqueles edifícios que mais tarde dariam fama à cidade. E agora, um número do censo federal, feito apenas um ano depois da corrida. Em Guthrie, vivem cerca de 5.300 pessoas. A maioria dos participantes se espalhou pelos seus lotes fora da cidade. Eles precisavam de terra, não de vitrines. E aí vem a primeira inconsistência, que faz doer a cabeça. 5.000 pessoas, entre elas mulheres, crianças, idosos, lojistas, pregadores. E em poucos anos, surge ali um centro urbano de arenito vermelho e tijolo, com janelas em arco, molduras entalhadas, torrezinhas, fachadas que os arquitetos até hoje descrevem como românico-vitoriano. Quem construiu isso? A internet responde na hora. A cidade existia antes da corrida. Foi encontrada pronta. Alguém apagou a memória da civilização anterior. Nas primeiras 3 semanas, eu pensava igual. Mas aí fui fuçar nos papéis da ferrovia. A linha passou por essas terras uns 2 ou 3 anos antes da largada. Na época da corrida, no lugar do futuro centro já havia depósito, caixa d'água e a placa da estação. A distância da futura rua principal até os trilhos é 0 metro. A estrada passava bem em cima dela. As pessoas não vieram povoar o lugar de carroça. Foram trazidas de trem e desembarcadas numa plataforma pronta. A corrida a cavalo é uma imagem bonita para os jornais, mas o transporte de verdade era o ferro. E aí surge uma pergunta muito mais desconfortável. Se a estrada sabia onde a cidade ia surgir, 2 anos antes de o governo abrir oficialmente essas terras, então quem de fato decidia onde as cidades apareceriam? A resposta está nos relatórios das concessões federais de terras. As corporações ferroviárias receberam cerca de 180 milhões de acres. A terra por si só não vale quase nada. Ela só vale dinheiro quando tem estação perto. E quem traça a linha no mapa cria valor do nada com um movimento de lápis.
Falta o último detalhe de Guthrie: as fachadas. A assinatura delas se explica por um nome: o arquiteto belga Joseph Foucard, que chegou lá no mesmo ano de 89. Não centenas de gênios, um único imigrante. Mas o que um europeu com um diploma faz num acampamento de barracas? Ele não teria vindo na sorte. Então, ele sabia. E isso é só o primeiro dos 3 objetos. O segundo levou 27 anos para ser construído e se desfez em segundos. Em 22 de fevereiro de 1872, em São Francisco, foi colocada solenemente a pedra fundamental da nova prefeitura da cidade. Orquestra, discursos, bandeiras, multidão. O prédio só foi declarado pronto em 1899, 27 anos. Não era catedral, nem pirâmide, mas uma prefeitura de alvenaria de tijolos, com revestimento de pedra, cúpula e colunas de ferro fundido. O orçamento inicial era de cerca de US$ 1,5 milhão. O custo final, cerca de 6 milhões. 4 vezes o previsto, arrastado por um quarto de século. Agora, o segundo número. Entre 1913 e 1915, a mesma cidade construiu uma nova prefeitura: aço, concreto, granito, com uma cúpula mais alta que a do Capitólio dos Estados Unidos. Prazo: cerca de 2 anos. 27 anos para um prédio de tijolos e 2 anos para um de aço com a cúpula mais alta do país, na mesma cidade, com a diferença de uma geração. É aqui que costumam entrar na história das tecnologias perdidas. Eu verifiquei essa teoria. Ela se desfaz no primeiro olhar aos documentos das empreiteiras, porque a verdadeira razão dos 27 anos não tem nada a ver com tecnologia. Ela tem um nome, e todo São Francisco da época o conhecia: o Anel da Cidade. Não é um termo meu, é uma expressão dos jornais da época. Era como chamavam o grupo que controlava a distribuição das licitações da construção da prefeitura. Um sindicato documentado dentro do poder municipal. O esquema era simples ao ponto da audácia. O prédio não podia ser concluído. Prédio pronto para de dar dinheiro, e uma obra inacabada sangra o orçamento todo ano, por licitações, fornecimentos, retrabalhos e reparos no que foi construído na temporada passada. 27 anos não é prazo de construção. É prazo de exploração do orçamento. E esse esquema tinha um irmão mais velho no outro lado do país. Em Nova York, desde 61, erguiam um tribunal que entrou para a história com o nome do homem que comandava o processo: o Tribunal de Tweed. A obra foi praticamente abandonada e inacabada, e o total ficou em cerca de 13 milhões. Guarde esse número. Em 67, os Estados Unidos compraram o Alasca por 7 milhões e 200 mil. Um único tribunal inacabado custou quase o dobro do Alasca inteiro. Isso não é anomalia de construção. É anomalia de aritmética. E não acontece por acaso. Mas aí surge a pergunta que me tirou o sono. O que acontece com esse esquema se o prédio for finalmente concluído e uma comissão vier conferir as contas? A resposta de São Francisco veio em 18 de abril de 1906. Nesse dia, a cidade foi sacudida e a prefeitura, que levou 27 anos e milhões de horas de trabalho para ser construída, desabou em questão de segundos. A cúpula ruiu, as paredes caíram, a colunata desmoronou, deixando apenas um esqueleto carcomido que seria fotografado dezenas de vezes depois. São justamente essas imagens que hoje circulam pela internet, com a legenda sobre uma civilização antiga. Só que ao lado havia construções comuns de tijolo, e elas permaneceram de pé. A causa oficial do desabamento está documentada e nunca foi segredo. Cimento adulterado, economia nas empreitadas, material pago como se fosse de primeira linha, mas assentado de qualquer jeito. O prédio não caiu porque era antigo. Caiu porque foi roubado. Cada saco de cimento misturado com areia é o lucro de alguém nos anos 70, 80 e 90 do século retrasado. 27 anos de roubo se acumularam em um segundo de desabamento. E repare no que aconteceu depois. As evidências desapareceram.
O prédio, que era a principal prova de um quarto de século de desvio de verba, virou ruínas pitorescas. Nenhuma comissão vai refazer as contas, conferir os metros cúbicos de tijolo, nem descobrir para onde foram os 6 milhões, em vez de 1,5. O terremoto encerrou o caso. E 7 anos depois, a mesma cidade, com calma, em 2 anos, ergueu uma prefeitura com uma cúpula mais alta que a do Capitólio, porque a empreitada estava nas mãos de outras pessoas, e roubar de forma tão descarada já não era possível. A diferença entre 27 anos e 2 não é diferença de tecnologia, é a diferença de quem está no comando do caixa. Foi aí que eu realmente fiquei incomodado, porque percebi, se uma obra inacabada dá dinheiro, existe algo que dá ainda mais rápido. Não a construção, a destruição. Cada vez que uma construção antiga desaparece, alguém ganha uma cidade nova. Cada vez que papéis queimam, alguém ganha a liberdade de não responder perguntas. E a prova mais forte desse princípio é o terceiro objeto. Uma cidade inteira, branca, construída em 2 temporadas, mostrada ao mundo inteiro e queimada até o chão. E, pelo que tudo indica, com esse final planejado desde o começo. 1891, Chicago. Em 2 temporadas de construção, numa área de cerca de 630 acres, sobem mais de 200 edifícios. Não são barracões nem pavilhões de compensado, como nas exposições atuais, mas palácios, colunatas de vários andares, cúpulas, pórticos, estátuas, canais com gôndolas, escadarias até a água. Tudo de um branco ofuscante, daí o nome que ficou para sempre, Cidade Branca. No 1º de maio de 93, abre a Exposição Mundial Colombiana, e em poucos meses dezenas de milhões de pessoas a visitam. Gente de vilarejos, onde a construção mais alta era um campanário, entrava num espaço que parecia uma Roma antiga em estado perfeito. E me diga com sinceridade, você acredita que isso foi construído em 2 temporadas? Ninguém acredita à primeira vista. É justamente nessa descrença que se sustenta toda a indústria de vídeo sobre civilizações desaparecidas. A lógica é simples. Tanto mármore e tal entalhe não dá para fazer em 2 anos. Então, a exposição foi montada dentro de ruínas já prontas, que encontraram, caiaram e apresentaram como obra própria. E no dia 5 de julho de 94, a maior parte da Cidade Branca pegou fogo em poucas horas. É aí que milhões de pessoas dão um curto-circuito. Uma cidade de mármore antigo pegou fogo em horas. Mármore não queima. Logo, estão nos enganando. Passei mais tempo nessa questão do que em todas as outras juntas. E a resposta não foi mística, e sim muito mais cínica. Ela está na chatíssima imprensa técnica da época. O material se chamava Steph, gesso misturado com fibra de juta ou de cânhamo, aplicado sobre uma estrutura de madeira e aço. Na prática, era um reboco de gesso armado, moldado em formas. Uma forma, centenas de capitéis idênticos. Um modelo, dezenas de metros de cornija. Não é entalhe, é fundição. A Cidade Branca não foi construída, foi moldada. É um cenário de teatro em escala 1:1. Paredes de poucos centímetros de espessura sobre nervuras de madeira. Colunas ocas por dentro. Estátuas que dá para quebrar com um soco. Por isso tudo ardia como um galpão. Sob a casca de gesso, havia madeira seca. E aí está a verdadeira dimensão do engano. Não estavam enganando a nós, 130 anos depois. Estavam enganando os visitantes de 93. Mostraram na cara deles uma cidade que não existia e venderam a imagem de um império com mármore ilimitado, mão de obra ilimitada, eternidade ilimitada. Foi a maior campanha publicitária do século e funcionou tão bem que nos 30 anos seguintes construíram por todo o país bancos e estações de trem de pedra de verdade, copiando aquela fantasia de gesso. É fácil verificar. A Exposição de São Francisco, de 15, os mesmos 636 acres de palácios de gesso, foi demolida em uma única temporada,
porque derrubar gesso não é trabalho, é limpeza. E o único palácio que sobreviveu continuou se esfarelando. E de 64 a 74, eles o refizeram em concreto. 10 anos para um prédio só, contra 2 anos para 600 acres. É exatamente essa proporção que explica por que é tão difícil acreditarmos naquela época. Calculamos quantos anos levaria para esculpir aquilo em pedra, mas não foi esculpido. Mas, se a tecnologia era massiva, então de onde vem essa sensação de ruptura? A resposta encontrei nas estatísticas de incêndio de um único verão. Em 6 de junho de 1889, o centro de madeira de Seattle queima, de 25 a 31 quarteirões. Em 4 de julho, Ellensburg, que a sério disputava na época o papel de capital do futuro estado, perde o seu centro. Em 7 de julho, incêndio em Bakersfield. Em 4 de agosto, cerca de 32 quarteirões queimam em Spokane Falls. 4 grandes incêndios no oeste americano em 8 semanas. E tudo isso, exatamente nos mesmos meses em que as ruas de Guthrie estão sendo demarcadas em Oklahoma. Coincidência? Estou pronto para ouvir, mas antes, vamos lembrar o que veio antes. Em 8 de outubro de 71, começa o grande incêndio de Chicago, que destruiu o centro da terceira cidade mais importante do país. No mesmo dia, mais ao norte, em Wisconsin, irrompe o incêndio em Peshtigo. Várias cidades pequenas queimam por completo, e ele ceifa a vida de entre 1.500 e 2.500 pessoas. Uma das catástrofes de fogo mais terríveis do continente, da qual quase ninguém se lembra, porque todos os jornais noticiavam Chicago. 2 incêndios de grande escala no mesmo dia, em estados diferentes. Esse fato na internet costuma ser apresentado como prova de um ataque direcionado com arma desconhecida. Eu verifiquei. Sobre o meio-oeste havia uma seca extrema, e depois passou um forte vento frontal. Terreno seco, mais vento forte numa frente ampla, gera ignição simultânea em centenas de quilômetros. Isso não é arma, é física. Mas o que me pegou foi outra coisa, o que aconteceu depois. Todos os 4 centros incendiados são reconstruídos em 1 a 3 anos, e não em madeira, mas em tijolo e pedra. Por que tão rápido e tão igual? Porque as causas dos incêndios eram sistêmicas. As telhas de cedro no telhado de cada casa, na estação seca, viravam isca espalhada pela cidade inteira. A pressão da rede de água não era suficiente e os jatos não alcançavam o fogo. Em cada edifício, querosene e fogões a carvão, milhares de fontes abertas de chama em caixas de madeira, parede com parede. Qualquer cidade de madeira daquela época era um incêndio adiado. A questão era só a data. E aí vem a consequência que mais me interessa. Depois de cada incêndio desses, a Câmara Municipal aprova um novo Código de Obras. E nele está escrito sempre a mesma coisa. No centro, é proibida a construção em madeira. Pensem no que isso significa na prática. O pequeno proprietário, cuja loja de madeira queimou, não pode mais reconstruí-la. Não porque não quer, mas porque a lei proíbe. Agora ele precisa de tijolo, alvenaria, empreiteiro, projeto, 10 vezes mais dinheiro do que tinha. E onde arranjar? Em crédito? Ou vendendo o terreno para quem já tem crédito? O incêndio, num movimento só, mudava a composição dos proprietários de um quarteirão inteiro, de forma totalmente legal, pelas mãos da Câmara Municipal, sob o pretexto mais nobre do mundo, a preocupação com a segurança. Foi aí que eu parei de procurar uma sociedade secreta. Não é preciso nenhuma loja maçônica se a cidade incendiada se entrega sozinha nas mãos de quem tem acesso à capital e aos trilhos. Mas antes de seguir adiante, eu preciso examinar a teoria mais popular, que explica tudo de outro jeito. A teoria do dilúvio de lama. A tese dela é essa. Pelo mundo todo, dá para ver prédios cujo primeiro andar está afundado no chão, janelas abaixo da calçada, portas que levam ao porão. Ou seja, houve uma catástrofe global que cobriu as cidades com uma camada de terra, e a história oficial esconde isso.
Os andares enterrados realmente existem, isso é fato. Mas a explicação está documentada com nomes e datas precisos, e, sinceramente, é mais impressionante do que qualquer catástrofe. As cidades elevaram o nível das ruas por conta própria, por decisão do Conselho. Chicago, a partir de 1856, literalmente ergueu os prédios com macacos, porque ficava num pântano e não tinha inclinação para o esgoto. Quarteirões inteiros foram levantados vários metros, às vezes sem interromper o funcionamento das lojas lá dentro. E parte dessas obras foi comandada por George Pullman, o mesmo cujo nome depois apareceria nos vagões de trem. Sacramento, depois das enchentes do começo dos anos 1860, elevou as ruas numa altura de 2,70 metros até 4 metros. Não foram os prédios que afundaram. As ruas foram aterradas e os primeiros andares ficaram para baixo. Seattle, após o incêndio de 1889, elevou o terreno na altura de 1 a 2 andares, por causa do esgoto e do relevo, e é por isso que hoje em dia fazem tours pela cidade subterrânea, onde você anda pelas antigas calçadas debaixo da rua atual. Os primeiros andares não foram soterrados por nenhuma força da natureza. Foram enterrados seguindo o protocolo, com assinatura, com dinheiro público. E repare de novo quem saiu ganhando. Elevar a rua é uma empreitada gigante de terraplanagem. São calçadas novas. É a reforma das entradas de todos os prédios do quarteirão. São novos empréstimos para os proprietários, obrigados a adequar seus imóveis. Toda a catástrofe urbana daquele século terminava na mesma redistribuição. Mudava a forma. Incêndio, enchente, terremoto, reforma sanitária. Mas o resultado era idêntico. E aí eu esbarrei numa questão que me parou. Se está tudo documentado, existem livros de contrato, códigos, plantas de seguro, atas de conselhos, por que não dá simplesmente para verificar? Quantas pessoas moravam nessas cidades? Quantos pedreiros havia? Para onde foi o dinheiro? Eu tentei. Peguei o caso mais óbvio, o censo federal da década exata em que houve o boom da construção. E me deparei com algo que eu não esperava de jeito nenhum. Esse censo não existe. Em 10 de janeiro de 1921, um incêndio começa no porão do prédio do Ministério do Comércio em Washington. Nesse porão, estavam guardadas as folhas originais do Censo Federal de 1890. A maior parte dos documentos foi destruída ou encharcada pela água. E nos anos 30, o que restou foi oficialmente liquidado com autorização do Congresso entre 1933 e 1935. As últimas folhas foram destruídas como papel sem valor de arquivo. Quero que vocês entendam exatamente o que se perdeu. O censo de 1890 é um retrato instantâneo do país, bem no meio daquele surto de construção que estamos analisando. É o ano em que Guthrie contou 5.000 habitantes. É o ano depois dos 4 incêndios no Oeste. É o meio da construção de 27 anos em São Francisco e a véspera da construção da Cidade Branca. Os documentos primários desse ano não existem fisicamente. Isso não é teoria nem discussão com historiadores. É uma perda reconhecida do Arquivo Nacional, que qualquer arquivista vai confirmar. A demografia exata daquela década, quando aconteceu o mais inexplicável, é irrecuperável pelas fontes originais. Ninguém jamais vai recontar, nome por nome, quem morava nessas cidades, em que trabalhavam, quantos pedreiros havia no condado e de onde vieram. Incêndios em arquivos, claro, eram comuns. Mas reparem no padrão que atravessa essa história toda. A Prefeitura de São Francisco, a principal prova do esquema de corrupção de um quarto de século, vira ruínas em 1906. E a partir daí, não dá mais para recontar nada. A Cidade Branca, a decoração de gesso vendida a milhões como se fosse mármore, pega fogo em 1894. Os 636 acres da exposição em São Francisco são demolidos em 1916. Os centros de madeira de 4 cidades desaparecem num único verão, junto com todos os papéis que estavam neles. E por fim, o censo de uma década inteira queima no porão do Ministério,
e o que sobra é liquidado por decisão dos legisladores. Toda vez que surgia a chance de comparar o que foi declarado com a realidade, o suporte de informação sumia. E agora eu vou dizer aquilo porque fiz essa investigação inteira. A mão oculta existiu, mas não era uma sociedade secreta. Eu procurei a sério. Uma organização com estatuto, ritual, lista de membros, que planejava o reset do século XIX. Nem nos arquivos, nem nos processos judiciais daquela época existe tal estrutura. Nenhuma. Em vez dela, havia algo muito pior. No lugar de uma loja, dezenas de anéis de corrupção concorrentes e algumas corporações ferroviárias. Eles não eram uma irmandade. Se odiavam e se passavam a perna uns nos outros. Mas o que os ligava era mais forte que qualquer ritual. As concessões federais de terras. Cerca de 180 milhões de acres de terra pública entregues às ferrovias. Essa é a loja. Esse é o sinal secreto. O direito de traçar uma linha no mapa e decidir onde vai ter cidade e onde vai ficar só mato. Por isso o depósito em Guthrie ficou pronto 2 anos antes da cidade. A decisão foi tomada no escritório muito antes de a corneta soar ao meio-dia. A corrida era um espetáculo. Os vencedores já eram conhecidos antes da largada. Por isso o arquiteto belga cruzou o oceano e foi parar num acampamento de barracas. Ele não estava se arriscando. Estava indo para onde já havia estação. E estação significa encomendas. E aqui está o ponto principal. O motivo pelo qual juntei todos esses números. Não houve reinício. Não houve ruptura. Essa afirmação é muito mais desconfortável do que qualquer teoria de catástrofe. A continuidade construtiva do século está documentada em livros de contratos, patentes e catálogos comerciais. Nada foi esquecido. As formas para cornijas prensadas, fundidas no final dos anos 1890, funcionam até hoje, e até hoje se estampam peças com elas. Mais de 5.000 edifícios, em mais de 40 estados, têm fachadas encomendadas pelo Correio dos Irmãos Mesker. Você escolhia o modelo pela foto no folheto, e algumas semanas depois, chegava à estação um vagão com a cara do seu futuro prédio desmontada e o manual de montagem. Casas eram encomendadas como móveis, e os projetos vinham de coletâneas de plantas padrão. Aquele século majestoso e inimaginável, olhado de perto, era uma esteira industrial. Catálogo, forma, estampa, vagão, montagem. E o mistério de centenas de canteiros numa cidadezinha vazia se resolve com uma única tabela de ocupações. O país contava com cerca de 600.000 carpinteiros e cerca de 150.000 pedreiros. Não eram moradores das cidades. Eram um exército nômade que se movia pelos trilhos de obra em obra. A turma chegava, construía e partia para a próxima. Por isso Guthrie podia ter 5.000 habitantes, enquanto o centro de pedra subia ao mesmo tempo. Os trabalhadores simplesmente não apareciam no censo da cidade. Cai também o último mito, o dos blocos de 50 toneladas. Na arquitetura civil americana, eles não existem. A maior pedra trabalhada em Guthrie pesa de 1 a 2 toneladas e é içada com um guincho manual. E para entender o que de fato era transportar um monólito de verdade, lembre do obelisco apelidado de Agulha de Cleópatra. Cerca de 200 toneladas. Levaram 112 dias para arrastá-lo até o Central Park, e os jornais do mundo inteiro noticiaram. Se fosse coisa comum, ninguém teria reparado. O próprio alvoroço é a prova. Não é que perderam a tecnologia, é que ela nunca existiu. Então o que a história oficial esconde? Não uma civilização de titãs. Ela esconde que as cidades foram construídas como operação financeira e que as fachadas majestosas que admiramos eram muitas vezes ou mercadoria de catálogo vinda de vagão ou gesso sobre estrutura de madeira. O esquema não sumiu, só mudou de nome. As concessões de terra viraram projetos de infraestrutura. Os anéis de empreiteiros viraram concorrências com um único participante. O incêndio, como jeito de zerar um quarteirão, virou renovação urbana.
E o código que esmaga o pequeno proprietário virou norma. E aí surge a pergunta para a qual não tenho resposta, e é com ela que fico. Que linhas de lápis nos mapas já foram traçadas agora mesmo? Que estações já estão de pé em campos vazios, esperando pelas nossas corridas? E que documentos vão queimar em porões daqui a 100 anos, para ninguém poder calcular para onde foi o dinheiro? As respostas estão nos arquivos públicos, e ninguém te proíbe de olhar. Só contam que você não vá.